日本語リンチャンネルへようこそ。Hi, o genki desu ka? Esse vídeo eu decidi fazer justamente para você que está começando agora japonês, está iniciando, pegando os primeiros hiraganás, já viu sobre os pronomes demonstrativos, né? Agora então vamos dar uma olhada nos pronomes pessoais. Se você ainda não viu nada sobre pronomes demonstrativos, eu te aconselho a dar uma olhada nesse vídeo aqui, que vai te dar uma boa base para começar, né? É legal começar vendo os pronomes demonstrativos, porque aí você já vai começar a formar os primeiros as primeiras frases com alguns vocabulários, alguns substantivos, né? É ótimo para treinar substantivos. Os pronomes pessoais aí você já dá uma incrementada. E quais são os pronomes pessoais? Vamos dar uma olhada aqui na tela então, né? Quem são os pronomes pessoais? É igual ao português, né? Tem o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, no japonês, eu, né? Em japonês vai ser o watashi. O watashi é o mais usado, né? O mais comum. Tem outras formas de falar? Tem. Mas para você que está começando, o watashi já está muito bom, né? Porque realmente é o mais usado. Depois, você em japonês. Como é que se fala você em japonês? É anata. Também vai ser o mais usado, mais neutro, né? Então fica ótimo para você que está começando. Depois, você em japonês é kare. Kare é o cara, né? Kare é você, é ele em japonês. Então ele é kare e ela é kanojo. 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 Certo? Esse aqui já dá pra gente começar com os pronomes pessoais, né? No singular. Eu, você, ele, ela. Certo? Agora, para passar pro plural, é muito tranquilo também. Por quê? No caso de nós, né? Vamos supor que nós, para o japonês, é só a gente acrescentar uma palavrinha aqui no watashi. É só colocar tachi, certo? Então, vou mudar aqui a cor para a gente não fazer confusão. Ó. E vou colocar aqui essa cor. Então, eu é o watashi, mas nós é o watashi tachi. O watashi tachi é nós, né? Você é anata, mas se for vocês, é anata tachi. Então, nesse caso, o japonês fica bem tranquilo, né? Então, vocês, certo? Vocês e eles. Eles em japonês vai ser karetachi. Olha só, pelo menos uma coisa simples, hein? Kare é ele, karetachi, eles. Eles, certo? Ela, kanojo. E elas? O que você acha que vai ser? Né? Kanojo, tachi. Certo? Então é só acrescentar. Nós, watashi tachi. Anata tachi. Né? Karetachi. Kanojo tachi. É assim, é bem tranquilo então de falar em japonês, certo? Esses são os pronomes pessoais. Agora vamos dar uma treinadinha aqui, né? Vamos dar uma treinadinha aqui nesses pronomes pessoais e nessa estrutura aqui, para a gente treinar os pronomes pessoais com essa estrutura aqui. Essa estrutura é formada aqui, ó, com o pronome pessoal, a partícula wa, né? E o verbo des, né? Então, des em japonês significa, é o verbo ser, estar, né? A gente pode colocar aqui como é. Aqui tem a partícula wa, né? A partícula wa em japonês é praticamente como se fosse o nosso artigo definido. Muitas vezes falam assim que é o tópico da frase, né? Mas isso fica um pouco vago. Então, geralmente é como se fosse, se eu falar assim, a flor é bela. Se eu falar a flor é bela, tanto eu quanto você devemos ter uma noção de que flor é essa, né? O artigo definido pede isso, né? Se eu falar, por exemplo, uma flor é bela, tem uma flor que é bela, você não sabe de que flor que eu estou falando.
né? É um artigo indefinido. O a, ele, quando a gente usa o a, tanto o falante quanto o ouvinte tem noção daquilo que está sendo falado. Isso é uma característica do a. E ele também pode ser traduzido quanto a. Então, seria como se fosse um artigo definido e também como se fosse uma tradução de quanto a. Isso assim para falar mais ou menos por alto essa função dele, tá? Mas por hora então reserva aqui. Essa estrutura de pronome aqui, ó. Então eu posso falar assim, o watashi wa, vamos supor assim, ó. Aqui temos o kanashiro, né? O watashi é eu, certo? O watashi é eu. Vou colocar aqui, ó. Então, eu, des é o verbo ser ou estar, né? Eu posso colocar aqui como sou. O watashi wa, vamos supor que eu sou o kanashiro, né? O watashi wa kanashiro desu. Eu sou o kanashiro. O watashi wa, eu, kanashiro desu. Eu sou kanashiro. Se no caso eu sou o Mário, né? Watashi wa Mario desu. Eu sou Mário, certo? Agora, você já viu ali em cima os pronomes, né? Vamos supor que eu coloco aqui assim, ó, kare. Kare é ele. Então eu posso falar assim, ó, watashi wa kanashiro desu. Kare wa Mario desu. Ele é o Mário, né? Então o desu aqui ele vai se moldando de acordo, ele vai se flexionando de acordo. Ele fica o mesmo, na verdade, né? Ele não se flexiona. Mas o significado dele fica condicionado à pessoa, né? Então, o Karewa Mario desu. Ele é Mario. Ele, Mario é. Seria essa a tradução literal, né? Quanto a ele, lembra que eu falei que pode ser o quanto, né? Quanto a ele, é o Mario, né? Quanto a ele, é o Mario. Karewa Mario desu. Eu posso falar, por exemplo, Kanojo. Kanojo wa Maria desu. Kanojo wa Maria desu. Ela é a Maria. Aqui, essa estrutura, ela serve para qualquer um deles. Só vai alterar aqui o pronome pessoal. Posso colocar assim, ó. Anata wa, vou botar aqui de novo o Mário. Ó. E volto para lá o Mário. Anata wa gakusei. Gakusei é estudante. Anata wa gakusei desu. Você, estudante, é. Olha só. Tranquilo, né? Essa estrutura, então, olha só. Ela serve para atribuir nomes, né? Nacionalidade, ocupação, né? Profissão. Vamos supor, você quer dizer... aqui, olha, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, um crachazinho. É como se fosse o nome da pessoa. Então eu posso falar assim, Anata wa Mário desu. Você é o Mário. Anata wa Mário desu. Mário desu, você é o Mário. Mas o Mário, ele também é brasileiro, vamos supor. Ele é brasileiro. Brasil é Buradiru. Buradiru. Agora, se eu quiser falar que é um brasileiro, é só eu acrescentar o kanji de pessoa. O kanji de pessoa, que é o Hito. Tá? Esse kanji é o de Hito. Hito, né? Pessoa. Pessoa em japonês é Hito, certo? É esse kanji que parece uma pessoazinha andando. Olha só, não parece? Olha só, dá um close aqui. Não parece uma pessoazinha? Só botar uma cabecinha aqui e a perninha. Sozinho assim ele é Hito. Quando ele tá junto com outra palavra, certo? Ele vai ter o som de jin, né? Um som que ele tem é jin. Então eu posso colocar aqui, ó, Buradiru jin. Posso colocar aqui Buradiru jin. Então Buradiru, que é Brasil, quando eu coloco o jin aqui, ó, que é esse kanji, né? Vira brasileiro. Nihon é Japão. Mas se eu coloco o jin de pessoa, aí vai ficar japonês, né? Então eu posso falar assim, ó, Anata wa Buradiru jin desu. Buradiru jin desu. Anata wa Buradiru jin desu. Você é brasileiro. Ou então, aqui embaixo, Anata wa Nihonjin desu. Anata wa Nihonjin desu. Né? Você é japonês. Juntou Japão com pessoa. Virou japonês. Ou seja, aí no caso, eu também estou atribuindo nacionalidade. Né? Então tem um mapinha aqui, o globo terrestre ali.
nacionalidade ou ocupação. Eu posso colocar aqui, ó, aqui eu tenho gakusei, que é estudante, né? Anata wa gakusei desu. Você é estudante. Ou então eu posso falar Anata wa sensei desu. Você é professor, né? Do mesmo jeito eu posso falar watashi, eu. Watashi wa gakusei desu. Watashi wa sensei desu. Eu, aluno, eu, estudante, sou. Eu, professor, sou. Seria essa a tradução literal, né? E o verbo des aqui flexionado. Se eu botar aqui anata wa, ó, anata wa gakusei desu. Você, gakusei, é. Olha só, é assim que funciona. Não é complicado, né? Não é complicado. Kare wa sensei desu. Anata wa gakusei desu. Kare wa sensei desu. Você é gakusei, mas ele é sensei, né? Seria desse jeito. Então, é um jeito essa estrutura aqui é assim que é utilizada, certo? Vamos dar uma olhada aqui agora. Olha, no pronome interrogativo. Então, você viu que kare wa sensei desu é uma estrutura então de afirmação. Mas agora, se eu quiser perguntar, né, quem é ele? Quem? Certo? Aqui o pronome demonstrativo quem, né? Quem? A gente fala dare, 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 que tá aqui embaixo escrito em hiragana. Então vou apagar o hiragana dele, ó, fica aqui, certo? Então significa ele, quem é? Olha aqui, ó. Ele, quem é? Né? Aí eu posso falar, kare wa Mario-san desu. Ele é Mario-san, certo? Eu poderia responder desse jeito, ó, né? Kare wa, poderia colocar aqui, ó, kare wa Mario-san desu. Esse san, né, é um sufixo honorífico. Ele é um sufixo que dá um certo respeito para a pessoa, né? Vai dizer, é como se fosse o senhor Mário, o senhor Mário. Temos outros sufixos também, como o chan, chan e kun, kun. O kun, opa, aumentou muito. Geralmente vai ser para o sexo masculino, masculino. Então, por exemplo, Mario kun significa Mariozinho, né? Maria chan significaria Mariazinha. Então, um é para o masculino e o outro para o feminino, né? E além, agora o san é para qualquer um, que significa senhor, senhora, ou um pouco, dá mais respeito, né? Você está falando com mais respeito em relação à pessoa. Então, tem esses sufixos que a gente vai colocar no nome da pessoa, não no nosso próprio. Então, se você chama Mário, você não pode falar assim, watashi wa Mario-san desu. Você não pode falar assim. Você não, é como se você falasse, eu sou o senhor Mário. Não, isso não se usa. E então tá. Outra curiosidade que, embora eu tenha mostrado aqui, é kare wa Mario-san desu, né? A verdade é que kare, no japonês, o pronome demonstrativo, melhor, os pronomes pessoais, eles são menos usados do que no português. Geralmente o japonês ele vai procurar falar mais o nome da pessoa direto, e não ficar falando ele, ela. Além do mais, uma outra curiosidade é que o kare, né, e o kanojo, que a gente viu ali atrás, que é ele e ela, o kare também no Japão significa namorado, né? Namorado. E kanojo significa namorada. Ué, mas como assim? Pois é, e isso pode gerar confusão também, né? Opa, namorada, certo? E aqui namorado. Então é como se no Japão falasse assim, ele tá vindo aí, ele quem? O seu namorado, né? Ele tá chegando aí. Ela chegou, ela, a sua namorada. Em vez de falar namorada,
de só ó, ela, né? Ele. Então ficou meio assim que caiu, né? No popular assim de ele e ela serem namorados, né? Falar namorado, namorada. Então evita-se muitas vezes porque dá pra até confundir. Pensar que tá falando namorado, mas você tá querendo dizer ele e ela, né? Isso é um detalhe. Mas é sempre assim? Não, né? Não é sempre assim. Isso por exemplo, você depende muito do contexto, né? Você tá olhando ali uma figura de uma pessoa desconhecida, você pode falar assim, Karewa, Dare desu ka? Quem é ele? Né? Quem é ele? Isso aí pode, é muito comum acontecer, né? Mas no meio da conversa você já vai falar, em vez de falar care, né? O que você vai falar para identificar uma pessoa desconhecida? Você vai utilizar aquela pessoa, né? Que tá aqui, ó, né? Então, Rito, você lembra que vou colocar aqui, ó, Hito wa Hito wa dare desu ka? Ó. Então, significa aquele, aquela, né? Hito a gente viu que é pessoa, né? Dare é quem. E des é. E ka é a mesma coisa do que uma interrogação. Então, Hito wa dare desu ka? Hito wa dare desu ka? Aquela Hito, quem é? Aquela Hito, quem é? Quem é aquela pessoa? Aí vai falar, Mario-san desu. É o Mario-san. É melhor do que perguntar Karewa dare desu ka? Então fica como se fosse... É um jeito de falar que é um pouquinho diferente, né? É bom, por exemplo, quando você estiver olhando uma foto, igual tá aqui, né? Ó. Então você pergunta aqui, ó. Kono hito dare, né? Kono hito dare. Kono hito wa dare. Esse jeito já fica mais natural, né? Um jeito até casual. Então você tá vendo a pessoa, numa foto, quem é esta pessoa, né? Kono significa esta. Kono é esta, certo? Hito você já viu, é pessoa, pessoa. O a é a partícula, que a gente viu a função dela, né? Todas as vezes o a apareceu aqui. E dare é quem. Quem. Ó. Certo? Esse kono aqui, a gente já viu ele também. A gente viu o parente dele, né? Na verdade, que é o ano. Ano é aquela. E kono é esta. Kono é esta. Ó. Kono esta. Vou botar aqui do lado aqui. Ó. Este, né? Esta, aquela. Então, esta pessoa é quem? Né? Kono hito wa dare, né? Aí a pessoa pode falar haha desu, né? É minha mãe, é a minha mãe, é haha. Haha é mãe em japonês, certo? Então ele é mais usado, esse dare também, desse jeito. Em vez de perguntar kanojo wa dare desu ka? Eu vou perguntar quem é esta pessoa, ao invés de utilizar o pronome pessoal. Então isso é uma curiosidade, um detalhe do idioma, dos costumes japoneses, né? De usar os pronomes pessoais. Vão usar muito mais desse jeito. Embora pode acontecer num outro contexto, por exemplo, quem é quem é o criminoso, né? Ele é o criminoso, né? Karewa, né? Karewa, né? É o criminoso, Higashi, né? Então, desse jeito. Se você estiver olhando figuras, né? Kanojo wa dare desu ka? Né? Kanojo wa gakusei desu. Ela é estudante, né? Karewa isha desu. Ele é médico. Karewa isha desu. Certo? Então eu posso colocar aqui, ó, kare, ele. Desse jeito fica tranquilo, porque
A gente está vendo uma figura de uma pessoa desconhecida, né? Mas pode perguntar kono hito, que vai ficar vai ficar mais natural perguntar assim, kono hito, esta pessoa, dare desu ka, né? Então seria o jeito mais natural de perguntar, né? Quem é essa pessoa? Esta pessoa é o Suzuki desu, né? Suzuki-san desu. E kare wa isha desu ka? Eu poderia perguntar assim, né? Ele, kare wa isha desu ka? Né? Sensei desu ka? Por exemplo, sensei desu ka? Ele, professor, é? Ele é professor? Kare wa sensei desu ka? Né? E, né? Kare wa sensei desu ka? Perguntaria desse jeito, certo? Então é isso aí. Por enquanto é só, eu queria fazer um videozinho mais curto mesmo, acabou até que esticou um pouquinho, mas eu vou voltar depois com mais detalhes sobre os pronomes pessoais, certo? Se esse vídeo te ajudou, coloque aqui nos comentários, se você também está iniciando agora o estudo de japonês, que assim eu vou fazendo um conteúdo que fica mais adequado para as necessidades da maioria, né? Então, se te ajudou, coloca aqui. E é isso. Encontramos então na próxima então com mais detalhes, né? Já, mata né?